Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos fazer algumas contrações com nossas raízes de pensar, né, no sentido da das concessões que a gente tem durante a vida e muitas das vezes entramos em ciclos de rotinas e para sairmos desses ciclos e revermos nos em várias épocas, precisamos de pensar, passar a pensar. E pensar é um exercício. E muita gente não gosta de ir na academia fazer atividade física. Fazer isso daqui, ó, né? Fazer se movimentar e tal, porque é uma atividade, né? E as atividades em processos físicos, né, no sentido fisiológico da razão que faz o corpo interagir consigo mesmo, sair de uma atividade para outra exerce-se uma força maior. É igual você sair do zero, né? Você sai do um movimento estático, né? Do estado estático para um dinâmico. Para você fazer isso, você gasta muita energia. E às vezes esse gasto faz um revolver em sentidos fisiológicos que até doem para a cabeça mudar fazer essa contração, essa resolução de encontrar com uma ação, com um verbo que vai desligar a ação anterior e vai começar uma nova ação frente ao que se toma. E isso é dar atividade. Percebe o que eu disse? Dar atividade. E dar é um verbo. Verbo dar. Mudar. O dar é um verbo que liga e desliga várias contemplações de movimentos objetivos do organismo. E em objetividade, o organismo está sempre procurando o equilíbrio urgentemente desse ambiente. E isso é sempre, pessoal, sempre a literatura do organismo corrige o desequilíbrio procurando um movimento para se equilibrar. Ora, se você conhece do ambiente e das ambientalizações, ou seja, modulações de ambiente, enfeites na área, né, no ambiente, se você entende disso, você começa a ler e levar em conta o raciocínio daquilo que lê em ambientalização. Então, se eu tenho um plano, um ambiente, um plano em branco e começo a preencher ele com coisas, esse ambiente fica possuído, ele fica carregado de orientações materiais. E cada uma dessas orientações materiais que envolvem o ambiente modificam a percepção do corpo de dar movimento a esse ambiente. Então você começa a ver o doar em movimento. Dar área em movimento. E aí você consegue perceber a orientação que você tem disponível no ambiente frente às regras. E você aceita isso
coordenativamente, porque todas as manipulações ocorridas nesse ambiente colocam o seu corpo intuitivamente a obedecer por materialização de uma regra, de um posicionamento operante frente à instalação que esses objetos fazem nessa área, nesse plano em branco que agora não é mais, é cheio de riscos, é cheio de preenchimentos. E esses preenchimentos ganharam nomes corregenciais, nomes que apertam-nos por dar de conta um raciocínio. Então, se você vai no museu e vê uma pintura do Leonardo da Vinci, né, no Louvre, por exemplo, você vê o ambiente carregado de uma potência, de uma gasolina, de um gasto de história e interesses em climatizar-nos com aquele arco de consentimento à arte de pintar desse cidadão da França, se eu não me engano, Leonardo da Vinci. Bom, então isso é para tudo, só que existe o amém. E o amém, ele é foda, cara. Porque o amém, ele ameniza tudo para ter algo que é além. Então, se você quer pintar uma Mona Lisa, você jamais vai conseguir, porque existe o amém do Leonardo da Vinci segurando a onda de ser o além, de ser o 100%, né? De ser o cara, o artista, o momento. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o limite tecidual, né? Baseado em questões orgânicas que gerenciam o conhecimento, né? Você tem o nível de preenchimento de uma área. E quando você quer preencher a área total, você cria um amém. Você diz amém. Amém representa para nós o preenchimento de uma circunstância, de uma substância em concentração para o plano, né? Ou seja, você marca o plano com o amém, né? Amém é essa palavra forte, né? Então, soldar amém representa, assim, em sentido, por exemplo, de jogos, de orientações numéricas, representa você dar essa carta aqui, ó, né? Essa famosa carta aqui, que é a carta que pode ser qualquer uma das outras, né? Nesse baralho, por exemplo, ó, é cheio de cartas. Essa daqui, ela pode ser qualquer uma. Ou seja, ela é o amém. Ela pode se tornar qualquer uma, né? Ela é uma artista, é uma atriz, um ator. Diga-se de passagem. Ora, se a gente está falando de interpretação, né? De consciência sobre um plano, né? Cognições de atividades. Bom, então a gente falou da palavra dar, que é o verbo, né? Dar. E dar, ele sempre foi observado com uma delegação vasta, porque nós precisamos dessa orientação para controlar e ajustar tudo. Porém, dar em algumas situações é difícil saber.
É difícil contar com o dar. É difícil ser alguém que dá. Quando eu devo dar? Dar o que eu devo dar? Quanto eu devo dar? Por que eu tenho que dar? Por que me deram a vida? Por que eu surgi? Por que a vida existe? Por que Deus deu a vida? São questões que partem desse verbo, o dar. Por que mudar? Por que nós daremos? Por que dar esse? Né? Se existe esse, por que deram esse? E aí, o que era simples se tornou muito complexo, se tornou uma equação inexplicável, uma equação inatingível, uma equação que ninguém explica. E que equação é essa? Senão a equação de Deus, né? Então o Criador deu início à criação. O Criador, ele deu início à criação. Olha a palavra deu. Deu é passado de dar, que dar representa presente. Então, se deu, então já está dado. Porque aconteceu no passado. Mas se continua acontecendo em reflexão de contrair notificação momentânea para o presente, para assinar presente, ou seja, deu e dá e dará. Então, deu, dá e dará. Sabemos disso. Então, Deus é onipresente. Porque ele deu, ele dá e ele dará a criação. E se ele dá, ele é onipotente, né? Ele tem poder sobre todas as coisas, uma vez que ele criou todas, né? E continua dando a todas as coisas por estarmos em criação, por sermos descendentes dessa criação, né? Onipresente, onisciente, onipotente. Em ciente, né? Uma vez que se cria, né? Se deu à criação um limite. E esse limite da nossa criação está bem planejado, né? Está bem compacto ao nosso organismo, né? Se eu injetar alguma coisa aqui no meu corpo, alguma bomba, e continuar injetando, o meu músculo ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai chegar uma hora que ele vai explodir, ele vai fazer vai criar uma certa hemorragia, vai comprimir os meus músculos e vai romper as minhas fibras musculares e vai danificar o meu corpo e eu já não vou ser mais alguém criado. Eu vou estar me descriando pelo dano. A danificação, ela descria aquilo que foi criado e há de se contar, né, pela falha, né, na criação. Porém, nós, sobre essas falhas em criações,
a gente aprende com elas. Somos humildes para agradecer-nos todas as falhas, porque aprendemos a dar valor às falhas. Olha só. Então esse verbo dar, ele muda tudo, principalmente em consciência de dar atenção em maior grau para as coisas em operações científicas, sociais, científicas, né? Porque a ciência ela já subtende-se um eixo para todas as demais extensões de raízes filosóficas, né, corriqueiras do cotidiano de um organismo vivo, sobre dar atenção. E olha só, quando eu dou atenção para alguma outra coisa, eu perco meu tempo. Só que eu ganho dessa atenção algumas notícias, algumas informações, alguns acertos de dar a atenção que a gente chama de dados. E nós nos tornamos soldados por soldar em nós esse dar de atenção. E imagina isso com o passar de vários anos. O quanto somos soldados em sermos o que somos por dar. Só que existe uma orientação num plano de escritura de dar da Bíblia, né, no sentido religioso dessa questão que eu entro para abrir esse ensaio, esse vídeo, é que é o seguinte, né? Como responder, como ser claro, preciso, honesto, como ser ajuizado, como ajustar o meu dar. Tá entendendo? Como agir, como ajustar esse dar. Por que aquele dar mais, aquele dar menos? Por que aquele é um cidadão com mais dinheiro e aquele é um cidadão que tem muito pouco para se dar? Como eu vou saber quem se dar mais e quem se dar menos? Oh, Jesus! Como que a gente vai ajustar? Então vamos anotar para não cairmos nas pegadinhas, né? Apressadinhas, né? Não vamos cair nas apressadinhas, né? Não cairemos nas apressadinhas, né? Dos peixinhos e sardinhas. Ou seja, como o dar, esse verbo. Porque o dar, ele é um verbo, né? Que ele permite muitas coisas, né? O encaixe desse verbo, olha só, permite muitas coisas. Tá vendo? Esse encaixe, olha só, o encaixe da cruz de ajustar. Beleza? E aí o que Deus disse lá no Gênesis? E Deus disse que haja a luz, não é mesmo? E olha só, a luz, ela não é para nós em artifício simbólico um feixe
assim, quase um asterisco, né? Veja só para nós. Por quê? Representa a fonte e os raios que divergem da fonte, né? E esse raio que diverge da fonte nos dá a vida, ou seja, nos dá a visão, nos dá condição de viver, né? Nos mantém, né? Só que seria o dar o sol, o Deus Sol. Olha, não seria Deus Sol porque o Sol ainda dá, certo? Então, existe uma coisa que fala, uma música, eu acho, ninguém explica Deus. Mas eu vou explicar aqui, ó. Eu vou puxar do organismo um risco aqui, ó, e vou explicar a partir dos meus riscos, me colocando em xeque aqui, ó. O Deus da criação de um organismo, da Terra, né? Então, nessa Terra aqui, ó, das dificuldades, que de uma vez a diversidade de uma mistura de ver brotar o dar, né? Essa sementinha aqui, ó. Então, quando nós aprendemos a aguardar o dar, que talvez fosse o recém-nascido, o filho, a gente começou a comemora o dar. E, cara, o dar ajustou a Jesus, estou tudo e contaminou tudo em uma tal de felicidade. Porque a cidade, ela é uma sociedade. E olha a palavra, de. Então, é um verbo de dar, condição de socializar. A sociedade, então, ela é dada pela felicidade de todos os povos dar. Como assim dar? Porque a gente mudará conforme o tempo, não é? Então a gente tem o tempo aqui, ó, e marcamos o tempo, né? E nós mudaremos. E com a memória, com o ato de comemorar, né? Nós, com esse ato de comemorar, o dar, nós começamos a explicar às pessoas sobre o dar. Então, a gente começou a explicar o dar. Isso fez várias explicações. Eu chamo isso de infinito do explicar, né? Então, com o explicar, a gente começou a explicar o dar e fez o infinito do explicar o dar. E aí isso se chamou de dados. Dados de fazer o ensino de dar. Pegaram até aí? Então é isso, né? Nós temos os dados de fazer o ensino de dar. Beleza, né? Mas muitas pessoas começaram a cortar os jeitos. Pera aí, eu acho que eu tô escrevendo errado.
muitas pessoas cortaram os jeitos de explicar o dar que surgia. Né? E aí começou a se fazer um jeito, acho que jeito, peraí, como é que escreve jeito? Jeito. É isso aí, ó. É uma palavra. É, tá certo. Então, muitas pessoas começaram a cortar os jeitos de explicar o dar que surgiam. Né? Então, surgiu o infinito de explicar o dar. Né? Então, toda vez que eu encontrava alguém, explicava por que dar. Né? Era quase uma filosofia por intuição, né? Então, por que eu tenho que dar isso? Por que eu tenho que mudar isso? Por que eu tenho que dar isso? E aí sempre tinha um ponto aqui, ó, que falava por isso, por isso, por isso. E existiam infinitos disso. Só que as pessoas começaram a cortar esses infinitos. E aí começou a se surgir o quê? Uma forma de dar correta. E aí eu te pergunto, mas todo esse infinito de explicar o dar que dava certo, que as pessoas entendiam, agora está errado. Agora existe uma forma de dar correto, ou seja, a gente definiu. Ou seja, a gente colocou em uma igualdade. A gente criou uma forma. A gente deu uma forma. E, cara, isso começou a ser expressão orgânica de um organismo reagido. Cadê aí, pessoal, que acredita na inteligência secreta? Oi, tudo bem? Cadê aí o pessoal que acredita na inteligência secreta? Que assiste os seriados e fica com inveja dos balanços, né? Tá aí, né, o nosso grupo. Vai falar que você não sente, né? Aí Deus tá vendo, né? Peraí. Ai, ai. Aqui a gente tem os planos, né? Bom, tá bom, né? Um pouco assim. Tá vendo tudo isso daqui? Isso aqui se tornou um cristal. Sabe um cristal? Um diamante? E sabe como que eu explodo ou exploro esse diamante? Eu meto um sol nele. Um soldado. E nesse soldado, eu preciso de uma reação. Veja bem, pessoal da inteligência secreta aí, ó. Inteligente aí, ó. Esse soldado, sobre esse cristal de que a gente tem noção que sente, a gente vai ver o sentido, né? Então quando falam, olha, o cachorro ele tem um nariz muito sensível para o cheiro, ele consegue detectar o olfato a distâncias longas. O que é?
quer dizer que o nariz dele ele tem células sensitivas para micropartículas de odor, né? Ele come muitos odores, ele utiliza o odor para se alimentar muito, né? O odor é essa palavra que fala do dar da mudança de estado sólido para estado gasoso de substâncias, onde o cachorro ele consegue consumir essa substância no estado gasoso a partir da respiração, e nós também. Nós respiramos e consumimos o gás, o oxigênio. Beleza? Então veja bem, quando o soldado dá, eu tenho um dado. Só que dado é esse que eu tenho, né? Eu tenho um dado de divisão. E essa divisão, ela vai para áreas do conhecimento. E aí pode ser físico ou metafísico. E, cara, como tem uma forma de dar, né? A gente começa a ver a matemática do dar, ó. Mudar por dado. Então, o que mudou por dado, né? Então, olha só, eu tenho esse espírito de soldado e depois de soldado eu tenho esse espírito aqui, ó. E então, que dado é esse que atingiu? Não sei, a gente vai trabalhar nas áreas do conhecimento para dar um nome de atenção para esse dado que vai representar uma forma correta de definir esse dado. Então, você está vendo o trabalho de a Jesus dar o soldado Mateus. Aí eu diria que é o Evangelho do Mateus. Tem o Evangelho dos Lucas. Então você está entendendo como as coisas vão sendo importadas a partir do encontro com as famílias Médici e com a vontade de dar carne para todo mundo, de dar leite para todo mundo, de dar sabor, de ensinar a todo mundo a dar. Né? Eu tive em contato com uma pessoa outro dia, né? Um artista de rua, né? E esse artista de rua estava me falando assim, ó, esse negócio de igreja aqui no Brasil nós estamos atrasados politicamente, porque as pessoas não entendem que nós estamos precisando do ensinamento de dar e tal, para mudar o Brasil, né? E eu falei assim, realmente, concordo. Né? O que isso quer dizer? Ele estava falando que há muitos anos atrás as pessoas elas começaram a se importar com esse dar e conseguiram plantar as mudas, conseguiram construir um exército de manutenções à comunidade. Só que com o medo de serem atacados, com o desconhecimento dos povos, se ensinou e essa receita de dar atenção para a natureza. Então, essa explicação do dar
partiu de um povo e começou a fazer vários povos. O Brasil é um deles, diga-se de passagem, que vem da Europa, a gente sabe disso pela história. E para firmar esse ensinamento, Deus vem. E Deus representa o ensinamento de dar. Foi o que eu assisti esse artista de rua, essa palavra de dar atenção a mim e eu dar atenção a ele, me trouxe o conhecimento do dar. E aí ele falou assim, cara, mas você não entendeu, cara. Por que você acha que tem isso? Por que você acha que nós, né, eles ensinaram e tal? Daquele jeito assim, né? Bom, ele me explicou que ensinar, né, é tão bom que a gente aprende muito mais ensinando, e quando a gente ensina as coisas, as pessoas elas passam a serem respeitadas, né? Então eu não mato você, eu não invado as suas terras, eu não ataco a sua população para roubar o que você tem, porque eu também consigo ter bem no meu continente, porque agora eu sei produzir igual você produz. Eu não dependo de você, eu não preciso atacar você. E aí é um sistema de paz. Paz lembra paz de ferramentas, né? Ferramentas que conseguem comunicar a Terra em exército, em união das pessoas. É possível tudo. É possível dar sabor à vida de todas as pessoas. E há aqueles que vão além. Lembra da palavra amém que eu falei? Ir além é basicamente o cientista. Sabe? Da onde vem o som, da onde vem a luz artificial, da onde vem as telecomunicações, da onde vem o teatro, da onde vem a dança, da onde vem a escola, da onde vem todo esse patrimônio artístico, cultural, vem da ciência por além de algumas pessoas que em exercício da paz, conseguiu descobrir que haveria de ver vida nova nessa paz. Então, a combinação química, a indisposição de alguns, tudo isso foi questão para dar atenção, e os cientistas, né? Ou seja, na época a gente poderia chamar de filósofos, de padres, de jesuítas, de sei lá, de qualquer nome dessa descendência, desse tipo de hierarquia. E eles faziam seus testes. Muitos dos testes eram observar as pessoas em sol de trabalho. Muitas das vezes era utilizar um sistema de símbolos para alfabetizar em sonoridade um sim e um não. A sinalização, a comunicação começa-se a partir de sinal. Sinal. Senhor. Sem sinal. Senhor. Ou dono do sinal, né? Dono do sinal. Aquele que criou o sinal. Aquele que conhece o sinal. Certo, né? Senhor. Sem representa a escala, né? Senhor. É claro que esse Senhor é com S, só que eu estou fazendo uma renderização, um processamento dessa disposição de pensar, né?
de explicar também. Então, beleza, né? Agora, cara, que você conhece sobre o que deu, né? Quando a gente dá alguma coisa na Terra, a gente coloca definição e a gente deixa ela rodando. O S, ele é um sinal de roda. Né? Quando a gente tem o S, ele quer dizer que está rodando. Ó. Né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó. Né? Está rodando. Né? Então o S, ele representa isso. Ele representa essa roda. Ou seja, aqui, ó, a parte de baixo da roda e a parte de cima da roda, ó. Só que, olha só, o S não é space, né? É tipo isso, ó. Então eu tenho um momento e outro momento aqui, ó. Então isso é um movimento. Então S é um movimento, entende? É uma contração. Tá vendo? Ó? Porque se eu voltar essa parte para cá, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter isso daqui, ó. Uma roda. Então a roda em movimento representa o que? Deus. O que Deus representa uma constante, representa um ciclo. E aí o que Deus pra gente? Deus, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Deu natureza, ciclo, natureza das coisas. E quando a gente encaixa alguma coisa na nossa natureza, a gente constrói uma relação com Deus. Por quê? Porque a nossa natureza está em Deus, está em um ciclo. Só que o nosso ciclo é nascer, crescer e morrer. Diga-se de passagem, né? Nascer, crescer e morrer. NCM. Beleza. Só que quando a gente adiciona isso, a gente nasce, cresce, morre em várias circunstâncias, sempre mudando, mudar, né? Então a gente anda, mudar, ando, né? Ando, né? E o que nos faz mudar? Deus desconta em sua criação. Pronto. Estou explicando aqui, ó. Ninguém explica Deus, eu estou explicando Deus. Ó, Deus está nesse console aqui, ó. Nesse console, ó. E aí, inteligência. Dar é motivo de julgar as pessoas, né? Porque você tem as pessoas que dão e as pessoas que não dão. Só que todo mundo dá. Só que dentro de um contexto, dentro de um ensaio, dentro de um fenômeno de inteligência e de conhecimento, né? Dentro de, por exemplo, uma mira, né? Nós temos mais pessoas que conhecem sobre os nãos por trás dos adãos, né? Então,
veja só, se Deus quer que a gente dá a vida, né? Adão, e veja. Dão a Adão e veja. Veja a atenção. Beleza. Tá. Mas se, veja bem, se eu dou, eu sempre dou. Só que as pessoas, para o verbo dar, né? Para o verbo, para Eva dar. Ou para o verbo, né? Dar. Beleza, o verbo que dá a vida, Eva. Para o verbo dar, eu tenho uma escala de dar e não dar, ó. Então, tipo assim, se eu coloco o sim e o não, e aí eu coloco um sim e um não, né? E aí, por exemplo, eu tenho um dar para alguma coisa, né? Já que a minha função é dar, eu tenho esse caminhão para dar. Só que se eu tenho um não aqui, eu tenho mais dificuldade para dar do que a pessoa que tem um dar e tem um nada aqui, ou então tem um sim, né? Então a gente tem que romper com esse não. A gente vai interrompendo com esse não para acabar com o não dar e para ser alguém que dá valor à vida, dar atenção, dar conhecimento, dar entrosamento. Tá entendendo? Qual que é o que Deus, né, espera da criação, né, a partir desse conceito? Porque veja só, é claro que existe um peso e uma medida para tudo. E quem sabe disso é o organismo. Veja bem, se você tem o S, né, você pode dar com mais facilidade. E o S, ele representa talvez o dinheiro, né? Aqui, ó. Né? A escada para isso, para dar isso, né? Agora, se você não tem nada que te impede de dar, você vai dar naturalmente, nada vai te impedir de dar. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Que todo o processo que um anjo, que um demônio, que um sim, que um não dar, ou que dar de mais ou que dar de menos, toda essa configuração de medidas e pesos e medidas, né, de movimentos, esse dar, ele representa um movimento. Dar é movimento, né? Tanto é que se eu estou dando alguma coisa, eu passo a dar outra, eu movimento, eu mudarei o meu movimento. E toda percepção está no mudar. Porque se você está em constante, como é que eu vou saber para onde você vai? Então existe uma tendência de ir quando está em constante de dar algo. Então eu sempre estou dando movimento, estou dando atenção, né? E é bem claro isso, né? Só que para algumas pessoas, na verdade, as pessoas elas formam contratos com matérias, com coisas. E esses contratos são valores individuais que são dados a partir do relacionamento com essas matérias, com esses momentos de ocupação de atividade, de dar atividade para essas coisas, né? E aí, por exemplo, todas as coisas que eu dou, eu encanto elas com um sim de dar. E esse sim de dar fica comum para mim, fica manteigável, fica
escorregável. Eu quero dar, eu tenho atração para dar, eu tenho muito sim para dar. Eu dou assim, ó. Dou, claro, dou, pode pegar. Você tá entendendo? Então eu tenho muita química para dar. Agora tem coisas que nós não vou dar não. São muito valorosas para nós que não conseguimos quebrar o não e dar, né? Então e tem isso, né? Na frente do dar tem o senão, né? E o dar ele muda a gente, ele deixa a gente mais crente, mais atencioso, mais pensativo, mais ativo sobre inconscientes, mais visionário para as coisas que a gente não tinha. Isso é que quando a gente tá fácil para dar, a gente mieliniza, a gente diz, vai dar de uma vez, a gente faz um reflexo assim, ó, sabe? A gente pega aí você, né? Então a gente não vê o movimento de se escalar. Quando a gente não tem esse sim e esse não, essa adrenalina ou essa noradrenalina, a gente começa a ver o reflexo, né? A gente começa a observar as coisas em um tempo desapegado desse algoritmo na frente do dar. Dessa quantidade de sim e de não que a gente tem que processar neuronalmente falando, né? Ou seja, contraindo essas massas, esses córtex cerebelares para dar um sim ou não, talvez artisticamente ou falsamente falando, para só submeter ao momento daquele juízo, uma vez que o juízo está pelo dar, né? Por causa da importância de ter você como alguém que é conhecível por aquilo que você é capaz de dar. Você é capaz de dar a vida para salvar a vida da minha filha, né? Você é capaz de dar a vida para a sua comunidade. Aí a gente está falando daquelas tribos, né? Do índio, por exemplo. Você é capaz de se entregar, né, para ser um famoso, se dar para a fama, para salvar todos aqueles que queriam no seu lugar? Você tem coragem de liderar esse exército? Você tem coragem de se dar para ensinar uma turma? Né? O quanto você tem de sim, de não para dar, né? E aí, essa é que é a atividade que é feita na religião, né? A gente vai aprendendo a dar, né? Só você pensar um pouco que você vai ver, você tem que fazer doações, dar atenção na palavra de Deus, né? No evangelho dos materiais, dos lugares, né? E eu sei que não é feio para mim falar assim, porque se você lê a Bíblia, se você estuda a religião, por mais inteligente e teológico que você seja, uma vez em criança, e uma vez em sentido de, poxa, deve ter alguma coisa aqui, você percebeu assim. E eu não preciso de temer esse discurso, porque é o que as crianças fazem quando não sabem, e eu sei que eu não sei, né? Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei. E em criança, eu posso ter essa interpretação. Eu não faço vergonha quando eu exponho assim, né?
Eu reconheço o meu recém-nascimento, a criança de ajustar em mim por causa disso, né? Eu não há por que temer um papel, né? É só um papel de dar, né, atenção para essas coisas. Então é isso. Esse é o meu vídeo explicando Deus. Porque o Deus, nessa questão, né, olha só o retrato aqui, né? É o que dá a todos os após ter daremos, né? É o que dá, é o que roda, né? Aqui, ó. Rodar, ó, aos raios do eixo de Jesus, ao presente que a gente tem, que salva a gente do passado e do futuro. É o que nos ensina a dar sem dor, né? Então fica aí a minha explicação, explicando Deus aqui para vocês, porque muitas pessoas esperam uma entidade poderosa, né, com barbona e, né, cabelo branco, tipo um ancião, né, uma coisa assim, para conversar, que é todo poderoso, que pode fazer assim tudo mudar. Mas cara, Deus está em todos nós, a palavra de Deus emanece tanto nas árvores, nos animais, nas organizações dos animais, para animar mais a vida e contagiar a vida por saber ou saber que a outra não sabe disso e tentar dar a ela uma forma de saber, caminhos. Se você espera Deus está aí, ué. Olha a criação, né? Dá um pouquinho de atenção que você verá Deus. Ah, mas eu queria o Deus da Bíblia. Mas será que você interage com a Bíblia como um bebê? Como alguém que quer beber e se saciar, e a partir daquilo que você bebe, você dá para o outro, igual um pedaço de pão de Jesus dando, e nesse pedaço de pão você recebe a opinião do outro. Será que você exerce você realmente quer ver o Deus da Bíblia? Porque se você se entregar para o Deus da Bíblia, você vai acabar vendo e naturalizando-se com o Deus da criação e de tudo, né? Em tudo você vai ver Deus e você não vai sentir falta de Deus. Agora, se você está esperando um Deus, tipo, que vai fazer você ser o faraó, o rei, isso e aquilo, aí você vai estar na apressadinha, né? Você vai estar num nível de apressadinho e pode comparar, né? Em qualquer coisa que você for ser esse apressadinho, você vai se dar mal, né? Então, não dura muito tempo o momento do apressadinho no sentido da verdadeira vontade, né? Então, se você tem verdadeira vontade de conhecer esse Deus, né, o Deus da criação, ele está em tudo, porque é de tudo que dá a gente encontra Deus, entendeu? Então, assista com calma o vídeo, né, se você não assistiu com calma, e você vai ver o dar de Deus, né? E Deus vai mudar a sua vida por dar, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!